Bem-vindos a mais um vídeo tutorial do canal Máquinas Inteligentes. Hoje aprenderemos como detectar e remover outliers utilizando a linguagem Python. Para isso, veremos alguns métodos que podem ser utilizados tanto nos casos univariado como no caso multivariado. O outlier ele é também conhecido como um valor discrepante, ou é um valor atípico em uma amostra, né? Então você pode a partir da análise da sua amostra, detectar se aquele valor ele é ou não um outlier, dependendo do problema que você está analisando, né? Então, se você está analisando um problema, por exemplo, onde você analisa as temperaturas corporais de uma pessoa, e se você acha uma temperatura registrada como 73,2 graus, por exemplo, né? Então você pode supor que foi uma digitação errada dessa temperatura. Talvez a pessoa que digitou desejasse digitar 37,2 graus. Então esse seria um caso artificial de outlier, né? Onde houve um erro humano no registro dos dados. Já um caso natural de outlier seria o seguinte: imagine que você tenha um gráfico, os dados, né, da sua renda familiar e de repente alguém da sua família ganhe na loteria. Então essa renda dela aumentaria bastante, né? O que faria com que a renda dela destoasse muito das demais, da sua família. Então isso também seria um outlier, mas esse seria um caso que você deveria menosprezar? Bom, aí cabe a sua análise, né? Nesse vídeo nós aprenderemos apenas a como detectar e remover os outliers. A parte de análise, se você deve ou não remover, se você deve mantê-los, né? Já que em muitos problemas e situações o que você deseja é encontrar os outliers, né? No caso, por exemplo, de uma detecção de intrusão em um site. Então você gostaria de detectar esses outliers, não removê-los. Mas é óbvio que se você consegue removê-los, você também consegue mantê-los, né? Basta fazer o processo inverso aqui na linguagem de programação. O foco aqui então será na detecção e remoção dos outliers. Primeiro a gente vai carregar duas bibliotecas, né? A biblioteca NumPy e a Matplotlib. Eu criei alguns dados que simulam aqui as temperaturas de uma cidade, inseri propositalmente dois outliers, né? Vejam que aqui eu tenho os dados da temperatura, tá? E eu inseri aqui, ó, 25,2 e 12 graus, né? Que nesse caso seriam outliers. Como eu posso ver, em média, né, a temperatura, de acordo com esses dados aqui, ela seria em torno de 34 graus, 33, alguma coisa. Agora eu vou plotar o Bloxplot desses dados, tá? O Bloxplot ele vai me mostrar já esses dois valores discrepantes, que são os outliers, né? Nós veremos a seguir como fazer para encontrar esses valores discrepantes, né? Nesse gráfico mais abaixo eu tenho os registros das temperaturas, né? Se eu pensar que eu posso traçar uma linha aqui, uma constante, né? Então todos esses dados acima dessa linha eu posso chamar que seriam meus dados não sem outliers, né? E aqui embaixo seriam os dois outliers que eu encontrei. E também fica bem fácil visualizar isso, né? Como esses valores são discrepantes. Embora esse, né, esteja bem mais próximo dos demais valores, né? Esse, no caso, é o valor de 25,2 graus. Alguns métodos para a detecção de outliers. No caso univariado, a gente pode utilizar o intervalo interquartile ou o z-score. O z-score ele utiliza a suposição de que a sua distribuição é do tipo gaussiano. Já no caso univariado, nós veremos dois métodos, o envelope elíptico e o isolation forest, né, que é baseado em árvore de decisão. Enquanto o envelope elíptico também ele supõe uma distribuição do tipo normal, né, o gaussiano. Sobre a remoção e manutenção de outliers, né, então após a detecção, você, como eu já disse anteriormente, você decide, né, se mantém eles, se você remove ou se você vai utilizar esses outliers para uma análise mais aprofundada. Essa decisão sobre a remoção, manutenção, vai depender do problema que você quer resolver, das características do seu problema, da sua variável, né?
Não há uma regra, né, que você possa determinar, e nem aconselhável, né, que você saia aplicando métodos de remoção de outliers sem antes estudar com bastante profundidade as relações da sua variável com o problema, né? Porque se você detecta um determinado outlier, será que ele seria um outlier mesmo ou seria um valor que deveria estar presente ali? Tá? Então vamos ver agora o caso univariado, né, para remoção de outliers. O primeiro método que a gente vai estudar é o método que utiliza os dados do Blockplot, né? Quais são esses dados? A mediana, primeiro quartil, terceiro quartil. A partir desses valores, a gente consegue calcular esses limites superiores e esses limites inferiores. Bom, daí a partir desses limites superiores e inferiores, todos os dados que estiverem abaixo do limite inferior ou acima do limite superior, a gente considera outlier. Então é um método muito simples, né, para a detecção de outliers. Só que ele é mais adequado, né, para o caso univariado. Eu quero dizer adequado em que sentido? É claro que se esse método serve para uma variável, você pode calcular separadamente, né, em um ambiente com mais variáveis para cada variável. Só como nós veremos a seguir, em muitas situações, você tem uma relação entre as variáveis, né, que esses métodos aqui não conseguiriam captar. Tá? Então, o primeiro passo é calcular os quartis. O primeiro quartil está relacionado ao 25º percentile, né? Ou ele é o quartil inferior aqui no Blockplot. Já o terceiro quartil, ele está relacionado ao 75º percentile. E ele é o terceiro, ele é o quartil superior aqui no Blockplot. Então, a partir dessas informações, a gente consegue calcular os quartis através desses comandos no Python, né? Através do percentile, né? Então aqui eu tenho o primeiro quartil e o terceiro quartil e os valores deles, tá? Então calculei o primeiro e o terceiro quartil. O segundo passo é calcular o intervalo interquartil, tá? E também já vou calcular os limites superior e inferior. A gente utiliza uma constante C, que geralmente é utilizado o valor 1.5, embora outros valores sejam aceitos, tá? Aí, para maiores informações sobre quais valores você pode utilizar, ou se você quiser determinar isso experimentalmente, né, eu aconselho você aprofundar os estudos em relação a essas determinações. Mas o que é mais comum de ser utilizado é com o valor de 1,5 mesmo. Então, vou calcular aqui o intervalo interquartil, basta eu subtrair o terceiro do primeiro quartil. Aí vou calcular os limites inferior e superior. O limite inferior vai ser o primeiro quartil, né? Eu estou aqui, menos 1,5 o intervalo interquartil. Eu vou parar exatamente aqui nessa linha. Tá? Já o limite superior é o terceiro quartil mais 1,5 vezes o intervalo interquartil. Lembrando, né, que essa constante pode ter outros valores também, né? Mas esse é o mais empregado. Então, esses são os resultados. O intervalo interquartil é 3,20, os limites inferior e superior é 26,70, 39,50, respectivamente. Agora eu vou remover os outliers, né? Existem outras formas mais elegantes de fazer isso computacionalmente em Python, só que aqui eu estou escrevendo da forma mais didática possível, né? Então eu vou criar aqui uma lista para você armazenar suas temperaturas sem o outlier, tá? E vou criar também uma outra lista que vai armazenar os seus outliers. Porque, como dito anteriormente, você pode querer remover ou você pode querer selecionar também esses outliers, né? Dependendo do problema que você pretende resolver. Então, vou estar inteirando aqui pelos valores, né, que estão lá na lista, né, ou naquele array de tempo, né? Esse comando ele faz justamente isso. Você vai pegar cada um daqueles valores e armazenar na variável t. Agora eu faço o seguinte, ó, se o t for maior que o limite superior, ou o t for menor do que o limite inferior, então eu vou armazenar essa temperatura na lista, né, dos outliers. Caso contrário, eu vou armazenar essa temperatura na lista, né, das temperaturas sem outlier. Agora eu vou mostrar os resultados.
Vou mostrar os outliers detectados utilizando esse método do intervalo interquartile e também mostrar as temperaturas sem outliers. Tá? Então, aqui, utilizando esse método, os outliers detectados foram 25,2 e 12. Né? E aqui eu tenho as minhas temperaturas sem outliers. Z-score também é outro método que você pode utilizar para detecção dos outliers. Tá? Esse método ele supõe que você tenha uma distribuição normal dos dados, né? Aquela distribuição na forma de cima. Então, uma vez que você verificou que você tem uma distribuição gaussiana, né? Ou pode ser algo próximo, claro, né? Então você vai fazer o cálculo do z-score. Esse z-score você vai pegar o valor da sua variável, subtrair da média e dividir pelo desvio padrão. É claro que aqui eu estou utilizando esses símbolos para média e desvio padrão, mas aqui, obviamente, eu quero me referir à média e desvio padrão da amostra, né, e não da população. Então, ó, se o valor de z for negativo, quer dizer que os dados estão abaixo da média, um valor de z positivo, dados acima da média, tá? Já que eu estou calculando uma distância entre a média aqui, né, e padronizando ela pelo desvio padrão. Agora, ó, para uma distribuição normal, esses valores do z-score têm o seguinte significado, né? Se você está a uma distância de mais ou menos um desvio padrão, então você tem cerca de 68% dos dados. A mais ou menos 2 desvio padrão você tem 95%, e a mais ou menos 3 desvios padrões você tem 97,7% dos dados. Então a ideia é a seguinte, se até mais ou menos 3 desvios padrões você tem, desvios padrão digo, você tem 99,7% dos dados, então isso significa que qualquer valor acima disso, né? Então se eu considerar que qualquer valor que eu obtenho ao considerar mais ou menos 3 desvios padrões, eu vou ter um outlier, tá? Então essa é a ideia do método z-score, né? Então, alguns cuidados que você precisa tomar é o seguinte, como eu disse, você deve certificar que a distribuição é normal, né? Ou bem próxima à normal, né? Em pequenos conjuntos de dados também, se você tem menos que 10 amostras, você pode ter valores não muito confiáveis para esse método. E ele também é sensível a muitos outliers, né? Porque os z-score vão se tornar muito extremos, então você tem que tomar cuidado também, tá? Como que eu vou calcular, né? Então é bem simples a implementação computacional. Vou pegar lá meu vetor de temperaturas, subtraio da média e vou dividir pelo desvio padrão. Né? Então vou ter todos os meus z-scores para cada temperatura. Vou imprimir eles aqui para vocês verem. Então esses são os valores do z-score. Lembrando, ó, esse valor está acima da média, esse está abaixo, abaixo. Esse já está acima porque é um valor positivo, né? Veja que esse aqui está bem abaixo da média, né? Menos 3. Significa o quê? Ó, 0, 1, 2, 3. Vamos ver a qual valor já está relacionado. Aqui, ó, 0, 1, 2, 3. Então é justamente, né, naquele outlier, né? Então percebam que eu tenho menos 3 desvio padrões aqui, né? Está abaixo disso, né? Então, uma vez que eu calculei os meus z-scores, agora eu vou fazer a remoção dos outliers. Tá? Estou considerando aqui o meu limiar de 3, né? Seriam 3 desvios padrões. Desvios padrão, digo. Agora eu vou fazer a mesma implementação feita anteriormente. Vou ter um vetor para armazenar as minhas temperaturas sem outliers, outro vetor para armazenar os outliers detectados. Tá? Agora eu vou fazer a seguinte análise. Ó. Se o valor absoluto do z-score, né, ou se o módulo do z-score for maior do que o limiar, então eu considero um outlier. Por quê? Bom, se ultrapassa nesse limiar de mais ou menos 3 desvios padrões, isso quer dizer que ele está fora, né,
desse percentual aqui, ou seja, ele está além, né, de 99,7% dos meus dados, tá? Caso contrário, né, se o valor absoluto não for maior que o limiar, então eu vou armazenar como a temperatura sem outlier. Lembrando que aqui, né, claro que eu poderia dizer o seguinte, que ou o z-score maior que o limiar, ou o z-score, ou menos, né, z-score seria menor que o limiar. Como aqui eu tenho valores positivos e negativos, então eu tomo o valor absoluto, tá? Vejam só, utilizando esse método, eu detectei apenas um outlier, que é o valor 12. Tá? O valor 25, né? Veja que ele apresenta um z-score de menos 1,005. Ou seja, não está tão distante assim, né? Menos 1,05 eu estaria aqui, né? Não, aqui, né? Então, eu estou dentro, né, de 95% dos meus dados, tá? Então, esses dois métodos, né, o método do intervalo interquartile e do z-score, eles são bastante úteis, mas no caso multivariado, né, vejam só, que eu tenho um exemplo de distribuição de duas variáveis. Né? Eu posso perguntar, bom, esse valor aqui é um outlier? Em relação a essas duas variáveis, eu noto que tem uma certa tendência aqui nessa distribuição. Né? Poderia até traçar alguma curva com modelo exponencial aqui, que modelaria bem essa distribuição. E esse valor estaria fora disso. Né? Só que se eu analisar somente para essa variável aqui no eixo y, será que esse valor seria um outlier? Né? E se eu avaliar apenas aqui no eixo x, né? Será que esse valor seria um outlier? Então, aqueles métodos citados anteriormente não são muito adequados neste caso. Né? Não que você não possa usar, né? Você poderia usar para as variáveis independentemente. Mas o nosso objetivo aqui, nesse caso multivariado, é usar um método que leve em consideração todas as variáveis simultaneamente. Primeiro eu vou carregar aqui uma base de dados, né? É aquela base de dados bem conhecida, né, do scikit-learn, que tem os dados de diabetes. Então ela vai ter 10 variáveis, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui na base de dados, porque não é o objetivo, tá? Mas ela tem 10 variáveis e 442 amostras, tá? Se você quiser mais informações sobre a base de dados, basta consultar no site do scikit-learn. Né? Então, o primeiro método vai ser o chamado de envelope elíptico. Tá? Esse método ele é baseado no determinante de covariância mínima. Né? E esse método, né, de determinante de covariância mínima, ele é um estimador bastante robusto, tá? Para a estimação de dispersão de dados multivariados. Ele também, né, assim como o z-score, supõe uma distribuição gaussiana. Tá? Não que você não possa aplicar em outras distribuições, mas ele supõe, né, a teoria que foi utilizada para desenvolver ele supõe uma distribuição gaussiana. Então, se você tiver algo que é muito diferente de uma distribuição gaussiana, provavelmente ele não vai funcionar, tá? Então, a ideia é a seguinte, ele vai gerar uma hiperesfera, uma hiperelipse ali, né? Quando eu digo hiperelipse é porque eu posso estar num espaço de alta dimensão, né? No espaço de duas dimensões eu teria uma elipse, né? Então, ele vai obter essa elipse por um método bastante complicado matematicamente, mas aqui eu deixo a referência, né, para quem quiser abordar em detalhes, né, aprender em detalhes essa abordagem. Então ele vai gerar, né, essas hiperelipses, né, com distribuição gaussiana. E aquelas amostras que estiverem fora dessa hiperelipse, né, ou dessa elipse, no caso bidimensional, vão ser considerados outliers. Tá? É o que muda em relação a outros métodos clássicos, né, é a forma, né, com que ele vai estimar essas hiperelipses, né? Ou seja, a forma com que ele vai limitar ali os dados que são outliers ou não. Então essa é uma forma, como disse aqui em cima, bastante robusta, né? E ela consegue determinar esses dados de uma forma diferente que aqueles métodos clássicos, tá? Então, que eu tenho uma ideia, também está aí do site scikit-learn, está aqui
o link, tá? Para quem quiser conferir. O que eles fazem basicamente é comparar, né, vários métodos para detecção de outliers. Então vejam aqui o envelope elíptico atuando, né? Que eu tenho um caso bidimensional. Então aqui eu tenho um cluster, né? Então o envelope elíptico criou aqui essa elipse, né? E diz o seguinte: tudo que está fora dela é outlier, tá? Agora veja aqui que eu tenho um caso onde eu tenho dois clusters bem definidos, algumas amostras distribuídas ali próximos deles, né? E também, novamente, ele traçou essa elipse. Então, tudo que está fora dessa elipse vai ser considerado outlier, tá? A implementação desse método, né? Não tem um passo a passo aqui, porque, diferente dos outros métodos, aqui a gente já tem a função toda implementada no scikit-learn, né? Então, basta a gente fazer a execução, entendendo, né, como que ela retorna os valores. Então, a gente vai utilizar aqui no scikit-learn, dentro do pacote de métodos relacionados à covariância, a gente vai importar esse método aqui, né? Esse método não, essa classe, né? Então, essa classe, o que ela faz? Ela vai retornar -1 se a amostra é outlier e 1 caso contrário, tá? Ela tem alguns parâmetros de configuração, mas o principal deles, esse parâmetro aqui, ele está relacionado, né, à proporção de outliers no conjunto de dados, tá? Então, o ideal mesmo, se você tiver uma massa de dados grande, quiser fazer remoção de outliers utilizando esse método, né, é claro que você vai ter que aplicar algum método que vai buscar o melhor parâmetro, né? Vai ter que fazer aquela etapa de otimização de parâmetros, não. Aqui eu defini manualmente, né? Que o objetivo é só apresentar, né, esse método aqui e não se aprofundar nos seus hiperparâmetros, tá? Então veja só, estou instanciando a classe, né? Passando esse parâmetro contamination igual a 0.1, tá? Já estou fazendo a predição, ó. Quer dizer, estou ajustando e já fazendo a predição tudo simultaneamente, tá? Passando meus dados de entrada. A saída, né? A saída vai ser o quê? Vai ser 1 para aquelas amostras que são, vamos dizer, normais, tá? E -1 para as amostras que são outliers. Então agora, como ele só retorna 1 e -1, tá? Então o que eu vou fazer é o seguinte, vou pegar o meu vetor x e vou fazer aqui, ó, uma avaliação, tá? Eu vou retornar aqui, ó, todos os índices, né, que são diferentes de 1, tá? Que vão ser os meus outliers. Eu poderia pôr aqui igual a -1 também, né? Ou igual a -1, seriam os meus outliers, e igual a 1, né, que seriam as minhas variáveis que eu tenho interesse em manter elas, tá? Então vejam aqui, ó, esse x out, eu vou ter as minhas variáveis, todas elas, né? Todas as minhas 10 variáveis, por isso que eu coloquei 2 pontos aqui, né? Porque eu quero manter as 10 variáveis, ou os meus atributos, né? Conforme você querer chamar. Então vou manter todos eles, tá? Desde que aqui tenha retornado o valor 1. Caso tenha retornado o valor -1, vou considerar como um outlier. Agora eu vou imprimir os outliers, né? Imprimir a quantidade deles, né? Porque eu não vou imprimir todos, porque eu tenho 446 amostras, né? E aqui os meus dados sem outliers, tá? Então vejam só, esse método identificou 45 outliers, ó. Agora a minha variável, então ela vai ter 10 por 397 amostras, né? Porque o restante ele descartou, tá? Outro método, né, que atua semelhante a esse em relação à implementação, mas em relação à abordagem metodológica é muito diferente, é o Isolation Forestry, tá? Esse método ele tem muitas vantagens em relação aos demais. Ele vai utilizar uma, né, ou mais árvores de decisão binária, tá? Ele é uma espécie de Randall Forest, tá? Só que a ideia é você utilizar as árvores de decisão para isolar essas amostras, né? A complexidade temporal dele é linear, tá? Então ele não cresce, né, exponencialmente com o aumento do número de amostras, isso é interessante, né? E ele também tem um baixo requisito de memória. Então se você tem uma massa de dados muito grande, né, numa aplicação de Big Data, então é interessante você utilizar esse método
para a detecção dos seus outliers, né? Porque ele é um método que consome pouca memória também. Tá? Então, ele age de um modo bastante diversificado em relação aos demais, porque ele atua isolando as amostras que são outliers, né? Ou isolando as amostras atípicas. A maioria dos métodos atuam de modo contrário. Eles detectam ou separam aquelas amostras que são normais e aquelas que não se enquadram nessas que seriam normais, né? Ele vai dizer que são outliers, tá? Já o Isolation Forest não, ele já vai direto separando os seus outliers. Então aqui para uma comparação, ó, como o Isolation Forest está atuando, né? Nessa mesma massa de dados daqui, anteriormente, né? Veja que ele não tem uma distribuição, ele não faz uma elipse perfeita, né? Porque ele vai amostra por amostra ali verificando, né? Então é uma superfície de decisão bem ao estilo do que a árvore de decisão retorna, né? E aqui vejam que ele isolou bem os clusters, né? Ó, isso é interessante porque aqui ele está falando que essas amostras são outliers, tá vendo? Essas daqui também. Já o outro método, como ele tem essa elipse, né, ele vai pegar tudo isso aqui e falar que é outlier, que não é outlier, né, que faz parte do seu conjunto, né, de amostras normais. Né? Lembrando que amostras normais a gente está se referindo ao que não é outlier. Tá? Então vejam só que claro que se você visse esse ponto aqui, né, se você visse esse ponto, você diria que ele é um outlier, assim como esses daqui. Né? Assim, intuitivamente a gente imagina que sejam outliers. Só que esse método de envelope elíptico, ele não consegue separar isso, porque ele vai traçar apenas uma elipse, né, em torno de todos os dados. Lembra que a ideia dele é a seguinte, né, você separa aquilo que é normal, né, o que está fora seria normal. Como o método Isolation Forest, né, ele atua diretamente separando as amostras, ele consegue fazer essa separação dessa forma aqui. Ó, né? Se você tivesse vários clusters, né, então ele conseguiria isso de uma forma muito mais efetiva, né, do que o envelope elíptico. Né? É claro que na prática, se você tiver um grande conjunto de dados, o ideal é se você testar vários desses métodos, né, verificar aquele que fornece melhor resultado. Em comparação também ao tempo de processamento, vejam só que o envelope elíptico demorou para treinamento 0,3 segundos, né? Enquanto a árvore de decisão, né, o Isolation Forest, demorou 14, né, um tempo bem maior. Né? Só que isso para treinamento. Né? Então, se você não tiver problemas em relação ao tempo de treinamento e preferir, né, que você tenha um resultado melhor na separação dos outliers, esse seria o método adequado. Né? E também o link, né, que é o mesmo do anterior. Agora, aplicando Isolation Forest naquela base de dados, vejam que ele detectou a mesma quantidade de outliers. Né? Veja que ele detectou a mesma quantidade, só que aqui eu não sei exatamente se são os mesmos. Né? Eu teria que fazer uma análise, comparando ali quais são aqueles que ele identificou. Né? Eu poderia simplesmente comparar esse retorno aqui com aquele retorno anterior e verificar se os menos 1 estão nas mesmas amostras, tá? Para saber se os métodos realmente removeram os mesmos outliers ou não. A forma de implementar o Isolation Forest é idêntica à forma de implementar o envelope elíptico, tá? No Python, aqui utilizando esse scikit-learn. A diferença, né, que o Isolation Forest vai ter alguns hiperparâmetros que o envelope elíptico não tem e vice-versa. Tá? Só que aqui a gente só está falando sobre esse parâmetro relacionado à contaminação, né, que é a proporção de outliers que você está considerando no seu conjunto. Tá? Lembrando, né, que em vídeos posteriores nós falaremos em mais detalhes, né, sobre estes métodos, né, de remoção, tá? Entrando inclusive na modelagem matemática deles. Outra coisa que eu destaquei é o seguinte, esse parâmetro, né, ele varia entre 0, né, excluindo 0, até 0,5, tá? 0,5. Então agora vamos mostrar um exemplo onde a regressão linear ela é afetada, né, pelos outliers, também para a gente ressaltar a importância, né, de estar removendo os outliers no momento
fazer uma regressão linear. Então aqui a gente tem um exemplo, ó. Aqui a gente tem uma regressão, né, em linha azul, sem considerar os outliers, né? E aqui uma regressão linear na linha vermelha, considerando os outliers, tá? Essa figura foi gerada nesse site, tá? Quem quiser mais informações. Então eu vejo o seguinte, ó, que a curva prendida, né, ou a reta prendida, ela é bem diferente, né? Quando você considera e não considera os outliers, tá? Então agora a gente vai fazer o seguinte, vai pegar naquela própria base de dados, né, do diabetes, e a gente vai fazer uma regressão linear, sem remover os outliers e removendo os outliers, para a gente entender a diferença, né? Então estou invocando aqui os métodos que eu vou precisar, as classes, né, que eu vou precisar de scikit-learn. Então regressão linear, o MAE, né, que vai calcular o erro médio absoluto, tá? Que é essa métrica para regressão linear, para regressão de. E também essa classe, né, que separa os dados em treinamento e teste, tá? Então eu vou separar aqui os meus dados em treinamento e teste. 30% dos dados, né, vão ser utilizados para teste, que eu vou aplicar agora a regressão linear nos dados originais, tá? Sem fazer nenhuma remoção de outlier. Vou fazer a predição e calcular a minha métrica, né, do erro médio absoluto. Então, fazendo essa implementação, o resultado é o seguinte: o erro médio absoluto é de 42,0024. Tá? Agora eu vou implementar a remoção de outliers utilizando o Isolation Forest. Vou utilizar o mesmo parâmetro de contaminação e aqui eu vou fazer a remoção dos outliers, né? No treinamento, tem que fazer as variáveis de treinamento, tanto no x como no y. Tá? Lembrando que isso aqui não retorna valores das variáveis, né? Ele vai retornar o que? Menos 1 e 1, tá? Ou seja, vai retornar se aquela amostra é ou não um outlier. Tá? Então aqui eu estou pegando, estou retornando todos os índices, né? Estou fazendo uma avaliação aqui, ó, onde ele vai retornar apenas os índices relativos aos não outliers, tá? Então, esses aqui são os meus dados sem outliers. Aqui eu preciso desses 2 pontos porque eu tenho um vetor com 10 colunas ali, né? Uma matriz, né? Para cada linha, né, desses dados de treinamento. Agora eu vou aplicar a regressão linear, tá? Nesses dados onde eu removi o outlier, vou fazer a predição e vou comparar com os dados de teste anteriormente, tá? Os dados preditos com os dados de teste. Veja que agora eu tenho um erro médio absoluto um pouco menor, né? Ou seja, aqueles outliers realmente, né, eles estavam atrapalhando a obtenção do meu modelo, né, de regressão linear. Então, esse é um caso, né, onde a remoção de outliers é bem empregada, né, porque realmente aqueles outliers que foram detectados, eles não contribuem, né, para a estimação do meu modelo. Tá? Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. É diferente, né, da maioria dos que é postado aqui, mas eu espero poder contribuir com o estudo e aprendizado de vocês. Caso tenham gostado do vídeo, compartilhem, né? Se inscrevam no canal. Em breve teremos novidades, principalmente, né, sobre as questões de modelagem matemática em relação a esses métodos, né? E mais detalhes sobre a sua implementação em relação à escolha dos hiperparâmetros e como que esses alteram, né, a detecção dos outliers. Até a próxima, pessoal.